Como uma educação não violenta pode contribuir para a construção de uma cultura familiar que reconheça e valorize igualmente as responsabilidades de cuidado entre todos os membros da família, independentemente de gênero? Então, eu acho muito cruel quando nós olhamos para uma mulher e falamos, nossa, como ela é controladora. Ela não dá espaço para o pai fazer as coisas. Mas é difícil você, no equilíbrio dos pratinhos diários, deixar cair um pratinho quando você sabe que é você quem vai pegar a vassoura e a pá para limpar. Então você fica controladora por quê? Porque não tem como você se sentir segura para não controlar. Então o primeiro ponto aqui é que vocês não caiam nessa história de que vocês são as loucas controladoras e que estão com uma arma na cabeça do marido de vocês ou dos companheiros, impedindo que eles façam a parte deles. Pai não é ajuda e homem não é visita em casa. Ninguém ensinou vocês a serem mães, a gente não tem a obrigação de ensinar homem a ser pai. Não temos. Não, esqueçam essa obrigação, porque até isso querem colocar nas nossas costas, que a gente tem que ensinar o homem a ser pai. Eu não tenho. Nós precisamos entender a nossa socialização. O que é socialização, gente? Socialização é a forma que a gente aprendeu que o mundo funciona. Todas as mulheres são socializadas para o cuidado, como se o cuidado fosse algo automático. Não é algo que você escolhe. Não é algo que você pode falar, não, a partir de amanhã eu não vou pensar assim. É algo que é criado em você, desde que você é muito pequenininha. Então, assim, é absolutamente comum que você faça as coisas de casa mais rápido e com mais atenção. Por quê? Porque você tem um talento nato? Porque o seu XX fez isso com você? Não. Porque você foi treinada de pequenininha e a pessoa, o teu marido, o teu companheiro não foi. E aí, é esse exercício dentro de casa de chamar a atenção para os momentos que falam, meu querido, eu sei que não é natural para você e você vai aprender. Você pode aprender, você pode se interessar para aprender. Eu não tenho o que fazer por você. E eu também não tenho que aceitar de qualquer jeito. Porque é esse outro detalhe, né? Não, mas sabe como é homem, faz de qualquer jeito. Não, meu amor. Se eu vou servir a salada, o arroz e o bife, ele não vai servir a pizza, não. Ele vai se virar para servir uma comida nutritiva para as crianças. Porque se eu saio, as crianças não podem viver comendo pizza. Entende? Então, assim, a gente precisa colocar ali os limites na relação, de falar, olha, eu sei que talvez você não tenha aprendido isso. E aqui não é o que fizeram com você, é o que você tem feito com o que fizeram com você. Entendem? Assim como nós fomos socializados para cuidar, o homem foi socializado para pensar nele mesmo. E aqui eu não estou falando do caráter dos nossos companheiros, maridos. Não estou falando do caráter deles. Eu estou falando de como eles foram ensinados a olhar para a realidade. Vou dar um exemplo muito bobo. Poeira nos móveis. A maioria dos homens nem enxerga. A minha mãe fazia assim. Ó pra cá, filha. Só vai sair para brincar depois de limpar. Por que será que eu percebo toda a poeira dos móveis? Porque isso aqui é um treinamento, gente, de muito novinha. O quarto sujo, as coisas fora do lugar. É um treinamento de que a gente é pequenininha. Preste atenção o tempo inteiro em tudo. E nós, como mulheres, aprendemos que o nosso valor, ele está pulverizado nisso. O teu valor está na roupa branca do homem que tá, do teu filho, se está limpa, se está encardida, do teu marido. Quando eu casei, a minha mãe falou, você vai deixar seu marido saindo assim, vão falar o que de você? Meu bem, quem tem filho com bigode é gato. No caso, ele tem, na época ele tinha 30 anos, no caso ele tem 30 anos, falem dele, não é de mim. Sabe, esse lugar de que a sociedade, ela vai estar te impondo a responsabilidade pela casa, única e exclusivamente sua. Não é algo que você finge que não existe. É um peso que a sociedade põe que você tem que estar atenta para tirar. Que você tem que estar atenta para observar e falar, para aqui não. E que a gente precisa estar atento e atenta em como a gente lida com isso dentro das nossas casas. Porque o que acontece? Sabe aquela historinha de que com mãe feminista eu não cresço machista? É mentira. Não temos esse poder. Sozinhas nós não barramos nenhuma violência social e geracional. Sinto muito contar isso para vocês, mas a sociedade está aí, a gente não cria filho em bolha. E aí o que acontece? As nossas filhas e os nossos filhos são socializados para além da nossa casa. E muitas vezes as meninas se tornam aquelas que são fáceis de você pedir as coisas. Elas te veem no corre. Então é mais fácil você falar, ô filha, me ajuda aqui. Porque você sabe que ela vai levantar, ela tem o prazer de estar com a mamãe fazendo. E você está com pressa, e você vai lá e chama a menina o tempo inteiro, e o menino fica lá sentado.
jogando e brincando. Então preste atenção também nesse caminho, sabe? Como que está dentro da sua casa essa dinâmica? E aí, mais uma vez, não é só a dinâmica do que você tem que ensinar. Quais são os exemplos que eu tenho dentro de casa? Porque muitas vezes você vai ter que chamar o teu companheiro e falar, ó só, não adianta eu falar com ele que ele tem que guardar as coisas dele se o pai dele, que é o exemplo, está fazendo essa bagunça. Não é o que eu ensino, porque até isso querem falar que é só nosso, né? Ah, mas a mãe tem que criar meninos diferentes. Mas espera aí. No caso, se tem um pai ali, é ele o modelo. Ele tem que dar o exemplo, não é a mãe que tem que dar o exemplo de tudo. Não aceitem essas responsabilidades. E aí, mais uma vez, quando nós falamos de não violência, a gente está falando de nomear essas violências que são jogadas sobre nós o tempo inteiro e de falar que não. Nesse momento, não. Não, isso aqui eu não vou aceitar. E de se perceber, gente, porque muitas vezes a gente acredita nessa conversa que a gente ouviu uma vida inteira, sem perceber, porque ele é automático. Eu acho que eu já contei essa história algumas vezes, mas eu me lembro de um dia que eu estava enlouquecida com meu marido por conta dos panos de prato. Enlouquecida por causa do pano de prato, porque o pano de prato estava sujo, ele estava encardido, e eu brigando. E meu marido me olhava com aquela cara de, mas por que você está brigando por conta de um negócio que é R$5? Até eu entender e lembrar que eu cresci ouvindo uma mulher limpa, a gente conhece pelos panos de prato. Naquele momento, os panos de prato, mesmo que eu não acredite nisso, entenda que não é sobre você acreditar, é sobre a história que você cresceu ouvindo. Inconscientemente, eu estava achando que aquele pano de prato sujo, de uma família inteira usando, era uma responsabilidade unicamente minha e que me definia como uma boa mulher. E a gente faz isso o tempo inteiro sem perceber. Então, questionem as violências que caem sobre vocês o tempo inteiro, porque senão fica impossível empreender. Porque se a gente está no nosso propósito, no nosso trabalho, com a cabeça o tempo inteiro querendo ser perfeita nas duas coisas, em casa e no trabalho, e dar conta de tudo, e ser essa mulher que deixa os panos de prato limpo e a caixa de e-mail zerada, a gente vai adoecer. E a gente chegar no final do dia e achar que o pano de prato, o banheiro sujo e a caixa de e-mail são ali a soma, a prova cabal de que eu sou uma incompetente, a gente vai ficar maluca. A gente vai adoecer e adoecer muito. Entendem? Então nós precisamos nomear que às vezes o peso que está sobre nós, ele é muito grande. E que eu preciso inúmeras vezes delegar, observar o que é que pode ser colocado para... Isso aqui não sou eu que vai fazer. Isso aqui eu não tenho que fazer assim. E aí, para encerrar minha fala, a gente precisa botar limite na gente também. Esse talvez seja o mais difícil. Há um tempo, a minha filha estava procurando lanche para a escola, porque eles reclamam de tudo que é lanche. E aí eu descobri um Pão Delícia aqui em São Paulo. Eu sou uma pessoa baiana. Na Bahia tem Pão Delícia. Aqui tem um negócio que chamam de Pão Delícia. E eles tinham gostado daquele negócio que chamam de Pão Delícia. E aí eu falei, não, eu faço muito mais gostoso, eu vou fazer o meu para vocês levarem para o lanche. E aí no caminho para casa, a gente saiu da padaria, eu pensei, mas que maluca. A pessoa trabalhou igual uma mula a semana inteira, quer chegar no domingo e fazer Pão Delícia porque o meu é mais gostoso. E aí eu parei e pensei, gente, mas eu não preciso do selinho do melhor Pão Delícia para os meus filhos levarem para o lanche e destruírem ele num lanche de 5 minutos. Não, eles vão levar da padaria. E aí fomos felizes comprar o lanche na padaria. Então assim, se observem, sabe? Ah, mas eu sei fazer. Você sabe fazer? Que bom, minha amiga. Mas você pode comprar? Você pode pedir para alguém fazer para você? Ótimo, vai pensar em outra coisa. Porque senão a gente adoece. Então percebam esses momentos em que a gente não consegue notar os nossos limites nas relações, tanto no trabalho, quanto com os filhos, quanto com os companheiros.